Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por retornar ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir pelas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. E o Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo, trazendo as principais novidades e as principais informações. Peço que você assista esse vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ao longo desse vídeo, pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Eu venho aqui para falar a respeito da situação inusitada que aconteceu, né? Um jogador do Barcelona se declarou grande rubro-negro, torcedor fanático do Flamengo, e o seu desejo de vestir a camisa rubro-negra em algum momento da carreira, em algum segundo momento da carreira, porque ele já passou pelo Flamengo e eu vou falar aqui para vocês, vou explicar que jogador é esse. Na verdade, trata-se de Rafael Alcântara, ou Rafinha Alcântara. Ele que é o filho mais novo de Mazinho, que foi lateral direito e também jogador de meio campo. Hoje a gente chama de volante, né, de segundo volante, mas na época era o chamado segundo homem de meio campo, apoiador, na verdade. Ele que fez parte do grupo que foi campeão da Copa América em 1989 e na Copa do Mundo de 1994, ele ao longo da competição adquiriu a condição de titular e, como titular, foi campeão do mundo com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Ao que parece, o DNA é bom, porque os dois jogadores, os dois filhos, são bons de bola e os dois passaram pelas categorias de base do Flamengo. Uma passagem curta, a do Rafinha foi um pouco mais longa. Depois eles seguiram para São Paulo e também para Curitiba, porém sem sucesso. Mas pela influência do pai e sabendo que os dois garotos eram bons de bola, ele acabou levando os dois para a Europa e eles foram jogar no Barcelona, nas categorias de base do Barcelona. E por estarem morando na Europa desde garotos, eles acabaram também jogando nas categorias de base pela seleção europeia, pela seleção espanhola. Só que, ao se tornarem adultos ou mais próximos da vida adulta, eles acabaram tomando rumos diferentes na carreira. Enquanto o Thiago Alcântara preferiu continuar na seleção espanhola, pela qual joga até hoje, o Rafinha não, preferiu vestir a camisa da seleção brasileira. Com isso, ele jogou pela seleção de novos, jogou pela seleção pré-olímpica e depois olímpica, e pela seleção olímpica ele conquistou um ouro nos Jogos do Rio 2016, foi um dos integrantes daquele time. Inclusive, ele cobrou um dos pênaltis, ajudou, né? Converteu um dos pênaltis na cobrança com a Alemanha na final, que deu ao Flamengo o lugar mais alto do pódio. O jogador está hoje com 26 anos, ainda pertence ao Barcelona, se não me engano tem contrato até dezembro de 2021, mas está pela segunda vez emprestado ao Celta de Vigo. Entre 2013 e 2014, né, na temporada 2013 e 2014, ele também jogou pela equipe espanhola, até para ganhar espaço, já que ele estava no Barcelona B. Mas mesmo no segundo time do Barcelona, ele não vinha sendo adequadamente aproveitado e com isso Mazinho sugeriu, né, emprestá-lo para o Celta de Vigo e ele passou, né, pelo Celta 2 vezes, agora já é a segunda passagem. Ele que é muito bom de bola, poderia até ser aproveitado no Barcelona. No entanto, acabou tendo uma gravíssima lesão no ano passado, que o tirou dos gramados durante vários meses. Ele voltou apenas no início de 2019, quando acabou sendo emprestado para a Inter de Milão. Jogou 6 meses pela Inter de Milão e, ao final do contrato, de 30 de junho, ele que tinha o seu passe fixado em 35 milhões de euros, mas a Inter, na época, não possuía dinheiro suficiente ou não quis desembolsar essa quantia para adquirir o jogador, ele retornou ao Barcelona. Como não teria espaço na equipe catalã, foi novamente emprestado ao Celta de Vigo, onde está até hoje. Seu empréstimo vai até o dia 30 de junho do ano que vem. Mas essa polêmica toda, todo mundo passou a falar em Rafinha Alcântara, e tudo isso aconteceu por quê? Porque ele concedeu uma entrevista ao canal no YouTube El Partidazo,
que fala a respeito de grandes jogadores, fala de futebol, e ele concedeu entrevista. E ele revelou que é um entusiasta, um grande torcedor, um fanático torcedor do Flamengo, que sofreu muito em algumas partidas do Flamengo ao longo de 2019 e comemorou bastante os títulos brasileiro e da Copa Libertadores da América. E sim, ele sonha um dia voltar ao Flamengo, voltar a vestir a camisa rubro-negra. Só que ele não estipulou se pretende fazer isso num curto prazo, né, de imediato, ele que ainda tem contrato com o Barcelona, ou se pretende aí, vamos dizer assim, num longo prazo na carreira, deixar isso mais para o futuro. Mas ele quer sim, um dia, retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Mas quem é Rafinha Alcântara? Rafinha Alcântara é um exímio meio-campo, e é um meio-campo daqueles clássicos, e o futebol dele se assemelha muito ao futebol do Diego, né? Apesar de não ser um jogador que tem uma velocidade, que imprime uma velocidade muito grande, ele não é veloz, por exemplo, como o Renier, mas ele é um jogador que cadencia mais o setor de meio campo. No entanto, é um tipo de jogador muito inteligente. Além de técnico, ele tem em sua inteligência, né, um de seus pontos fortes, tanto que é um jogador cerebral, ele pensa a partida, tem um excelente senso de posicionamento. Eu diria, inclusive, que no futebol brasileiro ele sobraria. Seria, sim, um bom reforço para o Flamengo. Tomara que o Marcos Braz tenha assistido essa entrevista concedida pelo Rafinha Alcântara, né, a esse canal no YouTube e se anime em contratar ao jogador. Seria uma excelente contratação para o Flamengo na composição do setor de meio campo, principalmente nesse setor de criação. E vamos falar também a respeito de uma outra situação que também envolve um clube espanhol. Trata-se do todo-poderoso Real Madrid, não mais poderoso que o Flamengo, né? O Flamengo tá poderosão, mas o Real Madrid tem mais farpela, né? A merenda do Real Madrid é mais gostosa que a do Flamengo por enquanto. E o clube merengue sondou os pais e representantes do Renier para saber qual é a atual situação do jogador, período de contrato, valor da multa rescisória, salário que ele recebe, principalmente se ele teria interesse em ingressar para o futebol europeu e principalmente vestir a camisa do Real Madrid. Quem não gostaria de vestir a camisa do Real Madrid? É um grande clube mundialmente falando, assim como é o Flamengo. Lógico que o Renier tem contrato que recentemente foi renovado até 2024, mas no ato da renovação desse contrato, na negociação que foi feita, o Renier teve um aumento de salário e também houve uma redução do valor da multa rescisória. No contrato que ele assinou lá atrás, ele tinha uma multa de 70 milhões de euros. Essa multa caiu pela metade, 35 milhões de euros. Ainda é muito dinheiro, mas nada que venha inibir o próprio Real Madrid. Lembrando que recentemente o próprio Real já desembolsou quantia maior para tirar um jogador do Flamengo, já que em 2017 ele pagou esse valor para adquirir os direitos econômicos de Vinícius Júnior, 45 milhões de euros pagos em 3 parcelas. Então não seria inibição nenhuma para ele os 35 milhões de euros que hoje compõem o valor da multa rescisória em contrato do próprio Renier. Lembrando que ele também pagou 35, mesmo valor pelo Rodrigo, jogador do Santos, que hoje é uma realidade vestindo a camisa do clube espanhol. Pelo menos proposta até agora não chegou nenhuma ao Flamengo. E até me estranha o fato de que o Real tenha ido primeiro nos pais e representantes do Renier que procurado o Flamengo para buscar informações. Até porque a relação entre os dois clubes, além de estreita, é muito amistosa. Houve, inclusive, a negociação recentemente efetuada do próprio Vinícius Júnior, cumprida à risca pelo próprio Real Madrid, que, pelo menos por enquanto, né, no retrospecto aí recente, nunca deu calote em ninguém. E eu até estranho esse fato deles não terem procurado o Flamengo. Vale destacar, quando eles têm essa política de procurar direto o jogador, é porque já estão dispostos a pagar a multa rescisória, ou seja, não querem nem negociação com o clube que detém os direitos do atleta. Eles chegam simplesmente lá, pagam a multa. Lembrando que se você pagar a multa, não tem que negociar. Não existe negociação, né? Por exemplo, Vinícius Júnior teve negociação? Teve. Por quê? O jogador, além de ter apenas 17 anos, não poderia se transferir de imediato, o valor foi pago em parcelas, né? O Flamengo não é obrigado a aceitar pagamento de multa rescisória em parcela.
né? Se quiser pagar a multa e levar o jogador, tem que pagar na íntegra. Mas o Flamengo aceitou, até porque foi um valor extremamente vantajoso, a maior negociação da história do futebol brasileiro. E o Real, portanto, aí de olho em mais um jogador do Flamengo, né? Ele que gosta muito de contratar atletas do meio-campo para frente do futebol brasileiro e foi muito feliz nessa circunstância ao longo de sua história. Podemos citar aqui vários jogadores, desde Evaristo de Macedo, lá atrás, jogador do Flamengo, tricampeão estadual entre 1953 e 1955, em um time que ainda tinha Zagallo, Bria, Benítez, Dida, Joel, Jaime. Era um verdadeiro timaço. Evaristo de Macedo fez parte desse time, depois ingressou para o Barcelona, e do Barcelona foi para o Real Madrid, de Stéfano, Puskás. Era uma verdadeira seleção mundial, e o Evaristo de Macedo, que é ídolo nos dois clubes. Então, quem sabe o Reinier não possa trilhar esse caminho e também se tornar ídolo futuramente no Real Madrid. Eu espero que ele ainda permaneça alguns anos no Flamengo, né? Ele que tem contrato até 2024, mesmo que não fique até 2024, eu acho muito difícil, mas que ele possa ficar pelo menos mais 2 temporadas, em 2020, 2021, conquistar mais títulos e quem sabe agora efetivamente como titular da posição ou atuando em maior número de partidas e se tornando ídolo da torcida rubro-negra para aí sim, consagrado, deixar o Flamengo em grande estilo e ir brilhar em outros gramados, vestindo a camisa de outros clubes. De qualquer forma, existe sim o interesse do Real Madrid, assim como o Real Madrid também não é uma questão especial. O Real Madrid sonda diversos jogadores no futebol brasileiro e sul-americano, porque é o celeiro da Europa, né? Os clubes europeus vêm com muito bons olhos vir para cá, avaliar os valores promissores do futebol sul-americano e adquirir esses jogadores por um relativo baixo custo. Afinal de contas, se o Reinier, jogando a bola que ele está jogando agora, se ele estivesse na Europa, pode ter certeza que ele estaria valendo no mínimo umas 8 vezes o que ele está valendo, o valor dele de mercado hoje. Eu procurei até o Transfer Market para ver quanto seria hoje o valor do Reinier. O valor dele hoje seria de 18 milhões de euros. Pelo menos é a avaliação, né, do mercado internacional. Pouco mais da metade do valor da multa rescisória. O Flamengo, logicamente, não é um jogador inegociável, mas para o Flamengo negociar, tem que se aproximar o máximo possível do valor da multa para que o Flamengo possa lucrar aí com essa transferência, bastante, né? Já lucraria, até porque é um jogador das categorias de base, né? Teoricamente custo zero, teoricamente porque o Flamengo investiu para a formação desse jogador na base rubro-negra. Beleza, galera? Então trouxe aqui 2 assuntos para vocês, espero que você tenha gostado. Se não gostou ou tem algo a acrescentar, pode deixar no seu comentário aqui abaixo. Só peço que você não vá embora sem antes deixar o seu like. Seu joinha é muito importante para este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. O Twitter é a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Peço que você não vá embora. Depois do fim desse vídeo, vá a outro vídeo, ó. Além de tudo sobre o Flamengo, você tem o comentário sem freio, você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, tem o pós-jogo das partidas que o Flamengo realizou ao longo de 2019. Olha, tem muita coisa aqui para você consumir. Então, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficar por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo. Combinado? Forte abraço!